Olá, hoje sexta-feira, dia 14, eu presumo, de agosto de 2015, correndo para o trabalho, atrasada. Ai, eu queria fazer muitas coisas lá em casa, não deu, né? Ah, minha nossa. E tô contente, assim, ontem fui participar de um seminário e fiquei a manhã toda lá. Creio que aprendi muito, assim, sabe? Fiz umas anotações e tal, muito bacanas. E me inspirou a escrever um texto, né? Sobre a internacionalização da cidade. Gente, o pessoal é muito irresponsável, né? Tem um caminhão parado na via, na via oposta. E os outros carros de lá vêm na maior velocidade, passando, desviando, sem parar para averiguar, né, se há um carro, porque a preferencial é minha, é de quem tá na mão contrária, né? Mas assim, o motorista brasiliense é uma... Sabe, assim, é horrível, é uma barbaridade, uma coisa horrorosa. Bom, fui pro seminário, encontrei minhas amigas, finalmente furamos a parede para colocar uma prateleira. E a minha amiga é arquiteta, então é muito engraçado, porque ela tem todos os métodos, assim, aí tem que medir, aí mede a parede, aí onde é o centro da parede, aí quanto mede a prateleira, aí nossa, em quantos centímetros tem que furar à direita, quantos centímetros à esquerda, e a altura também, assim, do rodapé até... Uma coisa que eu nunca fiz na minha casa, mas agora eu aprendi, vou fazer, né? Tem que usar uma trena. E o ideal é ter a ajuda de mais uma pessoa, porque sozinha, como eu sempre faço, aí realmente fica mais difícil. Mas foi muito legal, e aí a gente conversou e acabei ficando com elas, assim, a tarde toda e à noite. E minha amiga foi fazer entrevista para ser aluna especial numa disciplina de mestrado, e lá no Instituto de Artes, onde eu estudei. E com uma ex-professora minha, que eu gosto muito. E aí eu fui com ela, aí dei um beijo nessa professora, conversamos rapidamente. E aí ela foi fazer entrevista, aí eu encontrei outras duas colegas, assim, uma delas muito querida, né? Que não é uma amiga próxima, mas porque eu tenho muito carinho, que se tornou fotógrafa, uma fotógrafa competentíssima. E tá, então assim, foi um dia de reencontros, né? E muito gostosos. Então, foi um dia doce. um dia delícia. Aí, eu tava agora pensando, né? Essa minha amiga, por exemplo, que é fotógrafa, eu tinha falado pra ela, tenho vontade de fazer um ensaio de nudez até, mas é aquela coisa, né? Guardar esse registro, essa memória dos 40 anos, não sei o que. Vamos fazer, papá. Só que aí na época que a gente conversou, acho que isso faz uns 2 anos, era pra marcar os meus 40 mesmo, uns 3 anos. E aí acabou que eu não tinha dinheiro, aquela loucura, corria, passou, né? Esqueci, totalmente. Aí ontem ela lembrou, falou, poxa, Sheila, é aquele nosso ensaio e tal, temos que fazer, tal. Falei, caramba, não, agora eu tô meio dura de novo. Não, mas a gente resolve isso de outro, a gente vê como é que faz, mas vamos fazer, a gente tem que fazer. Aí eu fiquei, né? Aí agora de manhã eu lembrei, falei, puxa vida, né? Essa coisa... o corpo é legal, assim, por um lado você ter pra você, mas já não tem mais, por exemplo, nenhum desejo de mostrar pra ninguém, porque não é mais como na época que eu fui modelo vivo. Agora, por outro lado, foi exatamente esse pensamento que me ocorreu agora, né? Falei, nossa, Sheila, você tem que parar também com esse autoflagelo, essa autocrítica de, não, eu já fui muito bonita, eu já malhei muito, não sei o que, e agora eu tô feia, e agora eu tô acabada, e agora eu tô completamente out, Não, porque não é ser condescendente consigo próprio também, não, realmente não tem como comparar cada idade com a sua beleza, e há uma idade que é uma coisa de louco, né? Um escândalo, que os 20 e os 30 anos,
uau, sabe, assim, uma coisa, né? Isso parece uma estátua de mármore, é uma coisa linda. Agora, eu me lembrei que, na verdade, eu tô no meu auge, porque nós somos as quarentonas, e as quarentonas são as novas balzaquianas. E aí eu lembrei disso agora, eu falei, gente, é mesmo, na verdade eu tô no meu ápice, então eu não posso me abandonar, assim, me largar, tá, já fui bonita, assim, tá. Aí, que preguiça, aí não se exercita, não vou pro salão não, salão de beleza não, que eu tô com preguiça, que preguiça disso tudo, não posso. Assim, agora que eu finalmente me tornei uma balzaquiana do século XXI, e que é esse misto, né, assim, ainda uma jovialidade, mas uma maturidade que não sei, eu particularmente associo uma certa sofisticação do ser, sabe, assim, tem mais elan, né, tem mais malícia, tem mais né, sabe lidar melhor com as coisas, e autonomia, né, não tá em busca de um salvador, mas nesse caso específico, mas como eu diria, né, de um amante, como os franceses compreendem, assim, de boas horas, né? E sem cafajistice. É porque no nosso contexto, né, latino, brasileiro e tal, os franceses também são, mas assim, essa coisa às vezes cai para uma cachorrada, né? É interpretado assim com bons momentos, gata. Quando na verdade não é nada disso. É outra coisa. E nossa, e é muito bacana, né, lembrar disso. Eu tinha esquecido. Falei, caraca, eu tava totalmente assim, sabe, de chinelos. Aposentei, tipo assim, aposentei, legal, ok, tô fora vou nem pentear o cabelo, sabe, assim. Tava quase tudo bem que a minha Artemis está aflorada, mas também não preciso virar uma selvagem na mata, né? Então, eu acho que é conciliar essas coisas todas. Minha Atena também tá muito aflorada, né? Muito aflorada. E é muito engraçado, assim, ontem, só pra ilustrar, né, como a Atena tá aflorada. Aí, fui levar minha amiga lá pra fazer a entrevista, e ela falando, né, nossa, eu sou muito tímida e eu fico muito nervosa e tal. E eu sei, imagina, a gente convive há anos, mas ontem que eu entendi o quão tímida ela é mesmo, assim. Que eu não tinha visto uma circunstância, sabe? A gente sempre se encontrava pra sair, pra papear, nunca pra uma coisa de trabalho, nunca pra fazer uma coisa juntas, assim, né, mais séria. E aí, caramba, ela ficou muito nervosa, muito tímida, toda, assim, desconcertada, né? Pra fazer uma entrevista que era só ela e a professora. Ela, a professora, os desenhos dela, sabe, assim, nada de... E aí, eu falando a ela, com você é o contrário, né? Você fala em público e tal. Eu falei, minha amiga, eu sou tão abusada que eu fui para um seminário de estudantes e faculdades, assim, cursos de réu, que eu nem sabia que era isso, a ênfase era essa, porque a universidade e a internacionalização da cidade, a meu ver, abarca tudo, né? Todas as áreas. Mas chegando lá, era o primeiro evento, então era o povo de réu. E eu, que não sou de réu, tão abusada, fui a primeira a falar, depois, quando a primeira mesa de abertura abriu para 3 perguntas, eu fui a primeira a falar e nem fiz pergunta, eu ainda fui lá falando que eu queria tentar dar uma pequena contribuição. Muito abusada. Aí... o povo, o chefe da mesa, o presidente da mesa, né, que é um diplomata, Rômulo, que é o atual assessor, o chefe, né, da assessoria internacional do GDF, pareceu gostar, assim, pareceu achar interessante o que eu fui apresentar, que era o seguinte: eles
A assessoria internacional vai iniciar um projeto, que esse é interno, que é das escolas, uma parceria escolas públicas, escolas e embaixadas. Então as escolas serão levadas a conhecerem as embaixadas, as diferentes culturas, tradições, expressões artísticas e etc, culinária, etc, né? Então vão procurar fazer isso. E aí isso me fez pensar que essas tradições, expressões e tal precisam ser mais difundidas ainda. Então eu fui apontar a importância, né, a parceria e tal dos meios de comunicação públicos, ou meios de comunicação pública, que a salvo, né, das pressões de lucro, de audiência, não sei o que mais, tem um papel predominantemente educativo-cultural e podem contribuir enormemente para divulgar de uma maneira mais ampla, quer dizer, para os pais dos alunos, né? Para o ouvinte em geral, sobre essas outras culturas. E até mencionei que na nossa... até mencionei, assim, né, que na nossa cidade nós temos um veículo que já está iniciando isso e tal. Então, essa foi a minha primeira fala. A segunda fala, o segundo ponto era que a partir de palavras-chave que eles próprios haviam mencionado, como as cidades precisam oferecer uma experiência de afetividade, né, uma experiência que marque os indivíduos, etc e tal. E a outra fala, a cidade precisa saber investir nas suas vocações. E, enfim, eu fui apontar a importância das manifestações artístico-culturais. Então, assim, o segmento cultural, né, na construção, porque Brasília já é icônica mundialmente por causa da arquitetura de Niemeyer, arquitetura modernista, e aí o trabalho de Lúcio Costa se agrega a isso e tal. Então, vem estudantes de arquitetura do mundo inteiro para Brasília, às vezes. Não é sempre, porque eu acho até que deveria existir um investimento da cidade nisso também, né? Criar atrativos para que mais estudantes de arquitetura venham, isso aqui vire um polo, né? Então, Brasília já é mundialmente conhecida por isso. Agora, ela tem toda a capacidade de expandir. Então, assim, o teatro, a dança, o cinema brasiliense está angariando prêmios nacionais e internacionais. Tudo bem, então estamos falando de linguagens tradicionais, né? Assim, até um pouco burguesas, né? Mas nós também temos grupos de cultura popular fortíssimos e desconhecidos até da população local. Nós temos uma outra característica sui generis, que Brasília fez convergir para si todas as regiões do Brasil, né? Então há imigrantes aqui, pessoas que vieram se estabelecer de todas as regiões do país, com a diferença de que Brasília é muito nova. Então as tradições, os costumes, né, as formas de vida que essas pessoas trouxeram ainda estão muito frescas, muito, digamos, pouco contaminadas ou pouco transformadas, sabe? Pouco alteradas por estarem neste caldeirão aqui que amalgama tudo. Então, isso nossa, eu acho, né, um coelho na cartola. Precisa aproveitar, é um tesouro, né? Então, Brasília é capital da cultura. A gente precisa, sabe, fomentar isso. Então, eu percebi, aí eu fui lá fazer essa fala, tal. E aí ele já sugeriu, sim, fale com o Guilherme Reis, que é o secretário de Cultura do DF, e o fulano de tal, que aí é o chefe abaixo dele, lá na assessoria mesmo e tal. Marcar uma reunião, etc, etc. E eu falei, claro, com o maior prazer. Mas foi isso, eu estava lá, na verdade fui movida achando que ia ser outra coisa, mas também aprendi ouvindo as discussões dos internacionalistas e
me dei conta, falei, nossa, o segmento cultural tem que colar nessa galera, tem que colar nos internacionalistas, tem que colar no pessoal dos direitos humanos, tem que colar, assim, nós temos que nos mexer, né? E ampliar, porque senão a gente fica lá numa caixinha, numa redoma. Ai, mas eu sou tão talentoso porque eu sou genial. Nossa, mas eu sou tão especial. Nossa, mas a minha arte, não sei das quantas. Outra galera que a gente tem que colar é da educação, que eu sempre falei, né? Sempre. Gente, inclusive eu fico impressionada, assim. Eu dei a ideia, quando eu fui professora substituta na Universidade de Brasília, eu já era professora de uma faculdade particular, que é aquela que foi só degenerando ao longo do tempo e hoje vende diploma, né? E aí o que acontece? Eu já era professora dessas instituições, mas eu tive a experiência de ser banca de vestibular. E aí, a gente na banca de vestibular, o candidato, ele apresenta normalmente um monólogo, um trecho de cena de de textos previamente escolhidos pela banca para isso. E depois há uma entrevista, né? E eu fiz parte, então participei disso. E eu fiquei muito, muito impactada pela fala de uma menina, né? Ela apresentou lá a cena, eu nem lembro da cena, mas eu lembro da entrevista. Aí ela sentou, tudo bem e tal. E aí eu falei assim, você vai bastante ao teatro? Ela falou, nunca fui ao teatro. Aí o professor que estava comigo falou assim, não, mas nunca foi, mas você está fazendo uma escolha tão importante, é uma graduação, você está escolhendo como profissão algo que você mesma não usufrui, não vai. Aí ela falou, não, mas eu não vou ao teatro, eu nunca fui ao teatro, não porque eu não quis, não porque eu não quisesse. Eu amo, né? Mas eu moro na região rural Eu moro na região rural do Gama, de Braslândia, não sei, ela morava numa região rural. E não tem, né? Não tem teatro, não tem nada lá. E mesmo, acho que era do Gama, que ela falava, no Gama tem um teatro. Mas se eu for, sempre tudo é 9 horas da noite. Se eu for, eu não tenho como voltar. Ai, gente. Eu fiquei, agora assim, até acho que eu já contei tanto essa história que não me... assim, dói tanto, né? Mas, na hora, eu não chorei na frente dela pra ela não achar que ela ia ser aprovada por causa do meu choro, não criar uma confusão, né, dessa natureza. Mas eu fiquei, tanto que eu não esqueço até hoje. Aí eu comecei a batalhar nas duas instituições a dar essa ideia. Ia para a reunião dos professores e falava, gente, todo fim de semestre tem trabalhos prontos de alunos. Claro que são trabalhos acadêmicos, experimentais e tal, ninguém tem obrigação de fazer uma coisa, mas há trabalhos, né, realizados, concluídos e tal. E os estudantes, nós precisamos estipular pontos no DF e fazermos turnês desses trabalhos. Ou seja, fazer parte da conclusão das disciplinas, da conclusão de curso, desse aluno, eles apresentarem em tais lugares. Claro que com todo o aporte dos departamentos, né? Da faculdade ou do departamento. Então, assim, ou se não der para ser todo semestre, uma vez por ano, no fim do ano, né? Você leva os trabalhos dos alunos e aí apresenta nas regiões rurais de todas as cidades. Não é ir para o teatro. Mas não tem teatro. Gente, justamente não é para ir para o teatro, não. É para ir onde não tem teatro, entendeu? Onde as pessoas nunca viram teatro. Então, você vai lá, vão apresentar na região rural de Braslândia, na região rural do Gama, para apresentar em Águas Lindas, apresentar não sei aonde, lá perto da casa das pessoas, lá onde as pessoas vivem. E a gente adapta onde der. Se for apresentar na rua, se tiver uma igreja, a gente apresenta dentro da igreja, apresenta dentro de um galpão, apresenta dentro de uma sala, em qualquer lugar, mas desde que as pessoas possam ir, e a gente apresenta gratuitamente. Todo mundo sai ganhando com isso. Eu tenho certeza que o Sindicato dos Professores emprestaria uns ônibus para levar os estudantes
né, de teatro, de cênicas e os cenários para serem montados, as equipes, né, e tal, para essas apresentações. Aí, ao mesmo tempo, estaria fazendo, né, a formação de plateia. Os estudantes perderiam medo do público, porque apresentariam nas mais variadas condições. Então pode ser responsabilidade do Estado, pode ser responsabilidade de parcerias, né? Enfim, apoios locais para que isso aconteça, porque é desenvolvimento da região também. Você vai formando uma comunidade mais esclarecida, mais um pouco, né, informada. E aí, batalhei, gente. Nossa, mas olha, como eu insisti. Eu lembro de uma dupla, né, que eles produzem. Eu adoro, acho lindíssimos os trabalhos deles, sim. Só que eles, particularmente. Mas eu lembro dessa dupla falando assim, numa das reuniões de colegiado. Mas, Sheila, como nós vamos levar a nossa iluminação para Braslândia? Aí eu, iluminação? A sua iluminação? Sei lá, leva, chega lá e inventa, entendeu? Porque a questão também é a seguinte, não pode ficar nesse purismo e nessa coisa, nesse preciosismo, né? Eu lembro de uma passagem, não sei se é o Chartier que narra, se é algum historiador, que era o seguinte, o rei francês, né? Amante das artes e tal, mecenas, ele promove um espetáculo em Versailles. E esse espetáculo era de teatro, mas assim, tinha um corpo de balé, tinha uma orquestra que tocava ao vivo, era uma coisa, uau, entendeu? Deslumbrante, maravilhosa, retumbante e tal. E ele, que era conhecido como pai do povo, ou queria ser conhecido ainda como pai do povo, que queria demonstrar como esse rei, como ele amava o seu povo, ele ordenou que o espetáculo fosse apresentado também em Paris, na capital. E em Paris não havia a menor condição de ser apresentado da mesma maneira, com a mesma pompa e circunstância. O que fizeram? Não tinha o corpo de balé, não tinha a orquestra tocando ao vivo, tinha alguns músicos. Mas apresentaram, e o povo adorou, entendeu? Então tudo bem, você vai falar, mas isso é um falseamento, eles não estão vendo o mesmo trabalho. Mas, gente, eles estão vendo o trabalho que é possível ver. Os estudantes estão se tornando mais criativos porque estão sendo exigidos a encontrar soluções para manter a peça na sua qualidade, no seu patamar de qualidade, em quaisquer lugar que eles venham a se apresentar. E outra, estão sendo treinados para a realidade também, porque às vezes eles entram nos editais, Sesc não sei o que, palco giratório, aí vai apresentar lá na cabimbinha do Rebibocó, entendeu? E não tem teatro na cidade, tem uma lona, entendeu? Mas aí a gente teve que chegar lá e tinha uma lona, e a gente teve que se adaptar, e a gente teve que inventar, não sabia fulana, a iluminação. É isso aí, essa aí é a realidade do Brasil, um país desigual, né? Algumas cidades, eu morei em algumas cidades que não tem um teatro. Morei em cidades que não tinha um cinema, quanto mais teatro, né? Então, assim, e todo o DF, você apresentaria, nós temos 2 faculdades de arte, agora temos mais um curso técnico também, temos outros cursinhos, mas eu digo assim, essas 2 e temos uma faculdade de dança, licenciatura em dança. Eu acho que, sobretudo esses cursos superiores, eles prestariam um papel, né, fundamental, sabe, para a transformação da cidade. E eu tô falando das artes da cena, porque se nós formos pegar música também e cinema, que aí nós temos mais 2 ou 3 faculdades, o UNB e mais não sei quantas particulares de cinema. De música tem a UNB. Então, assim, os concertos, os não sei o que, recitais, apresentações, tal, faz ali na UNB, que é central também no plano, mas também seguir o mesmo circuito, apresentar lá na região rural, de não sei aonde, de Planaltina, Sobradinho, entre Sobradinho e Planaltina, não sei aonde, na região, nas perifas, né, também, e várias, porque a pessoa às vezes, não adianta se apresentar 2 dias. Aí sim, eu acho que também os estudantes teriam a oportunidade de vivenciar a experiência da temporada
da temporada, porque os espaços convencionais no DF são caríssimos, caríssimos. Você vai pagar uma pauta de teatro, é uma loucura. Você tira os 2 olhinhos assim, deixa no balcão, entendeu? E vai embora, porque então, não estou questionando se isso é legítimo ou se não é legítimo, só estou falando, né, um dado. E aí o que acontece? Eles, nessa apresentação, no fim do ano que seja, por exemplo, então todos... Aí você fica 2 semanas, fica 1 mês em determinada região, depois você fica mais 1 mês na outra região, entendeu? E fica mais não sei há quanto tempo, porque... vamos lá, para ter uma rotatividade maior, no mínimo 2 semanas, tá? Que seja. Mas, porque o trabalhador com a sua família, tá? Às vezes ele não pode ir naquele dia, mas ele quer ver, ele quer. Então tem que ter ali um leque de opções para ele poder. Não posso ir na sexta-feira, porque eu trabalho cedo demais no sábado, eu ainda trabalho. Mas eu quero no domingo, que é um dia tradicional da família. Não, mas o domingo é o dia que ele vai para a igreja, sei lá o quê. Então, mas no sábado, eles que nunca têm nada, eles que nunca têm opção nenhuma, sabe assim? Então toda... Nossa, gente, transformar a face do DF em uma geração. Né? Em uma geração você muda toda, e muda favorecendo todo mundo, a população e os artistas. Mas nós não vamos estar sendo remunerados para isso. Olha, os ganhos são infinitos, não é só às vezes na forma de um cachê, um dinheiro que está entrando. Às vezes você tem outros ganhos. Então, às vezes até oportunidade de negócio, de ser visto e convidado para uma apresentação mesmo e tal. Ai. Gente, então, olha, essa é uma parte, né, um esboço do que eu sempre pensei e tentei, mas não tive força para implementar. Mas acho que é uma ideia que tem que ser aproveitada, sabe? Tá aí na roda. E para tornar, eu acredito, Brasília tinha que ser o polo cultural do Centro-Oeste, né? Não que a gente tenha que desejar que as outras capitais, que os outros estados se aniquilem, não. Mas assim, nós temos que enxergar isso com muito mais atenção e cuidado, porque nós estamos perdendo dinheiro por uma incompetência injustificável. Então, muito grata, muita gratidão, tá? Estamos aí. Até a próxima.